Marcos 1, nós vamos ler dos versos 16 até o verso de número 20. Diz assim o texto bíblico: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, mais uma vez, antes de escutarmos, Deus, essa mensagem, e te pedimos, Espírito Santo, que o nosso coração esteja aberto, sensível àquilo que o Senhor quer falar, porque o Senhor fala conosco. E que o nosso coração esteja sensível, ó Pai. Que o nosso coração esteja como uma esponja, Deus, aberto a receber aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, conosco. Pai, nós te bendizemos, o Senhor é o centro desse culto. É para o Senhor esse culto. Tudo é para o Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe cada coração aqui, que o nosso coração não saia o mesmo, Senhor. Não saia indiferente à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós vimos o parágrafo anterior a esse, em que Jesus inicia o seu ministério pregando na Galileia e dando aquela mensagem que nós lemos, né? O tempo está cumprido. Quem lembra dessa pregação? O tempo está cumprido, o Kairos de Deus se cumpriu, certo? O Kairos se cumpriu, o reino de Deus está próximo, está perto, está entre vocês. E depois Jesus dá uma ordem para que o povo se arrependa e creia no Evangelho. Agora Jesus, ele começa um novo momento, ele começa aqui a selecionar os seus 12 discípulos para montar o seu grupo, daqueles que seriam os seus missionários e que futuramente dariam seguimento à obra de evangelização e de expansão da igreja, que ele estava começando nesse momento. E esse texto aqui é interessante, queridos, porque o texto nos diz que Jesus estava caminhando pelo mar, junto ao mar da Galileia, e o texto diz que Jesus viu. Por duas vezes o texto menciona que ele viu. Na primeira vez diz que ele viu os irmãos Simão e André. E depois, lá no verso 19, diz que ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Mas é interessante que o texto afirma duas vezes que Jesus viu esses discípulos. O termo grego aqui é muito interessante. É um termo oral ou roral, para a palavra ver, quando diz que Jesus viu esses discípulos. Só que essa palavra, ela não descreve uma visão física. Ela não descreve meramente uma visão física. Mas ela também, em outras passagens do Novo Testamento, ela é usada para transmitir um discernimento que a pessoa teve. Ela é usada também para transmitir uma percepção espiritual que a pessoa teve naquele momento. Então, vai muito além aqui de enxergar com os olhos. O que Jesus viu neles vai além de enxergar com os olhos. Jesus olhou lá no futuro e disse: vocês vão ser pescadores de homens, pescadores de gente. É muito interessante isso. Mateus 5,8 usa essa mesma palavra quando Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, por quê? Porque verão a Deus. É a mesma palavra, para transmitir algo muito maior que uma mera visão física, que uma mera visão, é um discernimento da parte de Jesus. Então, Jesus teve aquele discernimento a respeito daqueles homens que ele viu. E mais para frente, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus também vai ver outros discípulos. Ele vai ver Levi, e ele vai ver outros discípulos, então, que ele chama para perto dele.
É interessante que tem gente que tem essa capacidade, não é? Pessoas visionárias. Elas olham, mas elas conseguem ver muito mais do que os olhos enxergam. Eu lembro do meu irmão, quando ele comprava carro de seguradoras, aqueles carros batidos para consertar. E a gente olhava aqueles carros que ele trazia para a oficina dele, a gente olhava e dizia assim, tu é louco. Isso não serve para nada, um troço completamente amassado. Aí ele dizia, não, mas o que é importante, tá bom. E aí pegava aquelas máquinas, começava a puxar de um lado, puxar do outro, arrancava uma coisa, e aí arrancava tudo, pelava o carro, deixava só aquela estrutura, e aí começava a juntar outras peças, colocar peças novas, coloca, aí depois no final bota motor, e aí você vê um carro lá montado. Por quê? Porque era aquela visão, ele não estava olhando aquele troço amassado que eu olhava, destruído, ele estava vendo um carro novo ali já. E essa é a percepção de Deus quando Ele olha para as pessoas, muitas vezes. Quando Deus pega uma pessoa que Ele está trabalhando na vida dela, é interessante que Ele não está olhando aquele traste que às vezes nós vemos. Quando você olha para a tua vida muitas vezes e se sente indigno, e se sente um troço, e se sente um traste, o olhar de Deus sobre nós é um outro olhar. Ele está vendo lá na frente, Ele está vendo o que Ele pode fazer, Ele está nos vendo com uma mente que não é a mente natural, Ele está nos vendo com olhos que não são olhos espirituais, Ele já está vendo uma pessoa restaurada, Ele já está vendo uma bomba na mão dele que vai transformar o mundo, e é o que Ele fez com os discípulos. Então o olhar de Jesus para aqueles discípulos foi um olhar que não era um olhar humano, ele não simplesmente viu as pessoas que ele iria chamar, mas ele teve um discernimento, uma percepção de quem aqueles homens se tornariam no futuro. Então Jesus, quando olha para esses homens, ele olha também com uma visão de futuro. Ele olha com uma visão de futuro. E João Calvino, nas Institutas, ele tem uma frase interessante, que ele diz que quando Jesus olha para os seus discípulos, ele está realizando neles aquilo que ele pretende fazer ainda. No olhar já está incluído tudo isso. Nesse olhar já está incluindo tudo isso. O que Jesus viu naqueles discípulos, nenhum outro rabino veria. Jesus viu o que outros mestres, esses discípulos aqui nunca seriam chamados por outros rabinos. Eles não tinham qualificações para serem chamados por outros rabinos. Os critérios eram altíssimos para você se tornar um discípulo de um outro rabino nessa época. Mas Jesus pegou homens que os outros rabinos, que outros mestres não veriam. E ele olhou e viu aqueles homens já no potencial que eles tinham. E assim, quando Deus nos olha, a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. Porque Deus nos olha de uma maneira muito diferente. Eu queria abrir um parêntese aqui na minha mensagem para falar que eu tenho estudado um pouco disso de um tempo para cá, e tanto a psicanálise como a psicologia ressalta que o homem tem a necessidade, o ser humano tem a necessidade de ser visto, é uma necessidade de ser visto e é uma necessidade de ser percebido. E um desses psicanalistas chamado Jacques Lacan, ele fala que ser olhado é uma parte essencial da constituição de uma pessoa. Ser olhado é uma parte essencial. E ele diz que a psique humana precisa disso para se desenvolver de maneira saudável. Uma outra questão é que ele diz ser olhado não é apenas uma experiência visual, mas uma dinâmica psíquica que influencia profundamente um senso de identidade. Acho que desligou aqui, né? Eu já vou pegar o outro. É uma dinâmica psíquica, então, que influencia profundamente o senso de identidade de uma pessoa. Então, nós temos necessidade de sermos vistos. E olha só, tanto a psicologia quanto a psicanálise também afirmam que crianças e adolescentes que crescem em ambientes que não recebem, onde elas não recebem visibilidade,
elas têm um grande potencial para se tornar um adulto mal resolvido na idade adulta, podendo até mesmo desenvolver comportamentos destrutivos. E aí uma série deles, de comportamentos como depressão, como ansiedade, aqueles adolescentes que se cortam. Muitas vezes isso está ligado a uma infância e uma adolescência que eles não receberam visibilidade, não foram notados, não tiveram num lar um ambiente para se expressar de maneira saudável. Então, para a gente entender como que Jesus vê isso, o olhar dele é um olhar que nos nota, é um olhar que muitas vezes ele ressalta aquilo que nós temos de importante. Então eu queria abrir, eu achei interessante essa comparação. E uma pergunta que eu quero fazer aqui é: você já se sentiu invisível? Aí é uma questão para a gente refletir. Você já se sentiu invisível diante das pessoas, diante da família, diante de algum grupo que você participou, como se ninguém te visse, né? Então, nós passamos por isso. Muitas vezes na vida da gente, a gente passa por essas situações, né? Só que quando Jesus Cristo nos vê, Ele não nos olha como Deus nos vê, mas como uma obra de arte em construção em que Ele mesmo é o construtor. Você já parou para se ver dessa forma? Eu não vou passar aqui, mas tem um comercial da Dove, bem antigo, você pode procurar depois, que fala sobre como umas meninas bonitas, todas modelos, e aí eles colocam um cara, um pintor profissional. Primeiro, elas descrevem como elas se veem, sem olhar para eles, estão de costas, tem uma cortina, e elas começam a descrever para aquele pintor como elas se enxergam, e ele faz o desenho. E não mostra para elas. Depois, vem uma das amigas e descreve aquela mesma moça para o pintor, e ele faz um outro quadro da mesma pessoa. Praticamente todas elas se enxergavam muito mais feias e com muito mais defeitos do que aquela outra pessoa estava descrevendo. Você já parou para pensar na maneira como você se vê? Na maneira como você se enxerga? Na maneira como você se percebe? E que isso muitas vezes não está de acordo com a maneira como Deus te vê? Porque muitas vezes o nosso olhar para nós mesmos é muito crítico. É um olhar em que nós somos exigentes demais. É um olhar em que a gente só percebe aquilo que às vezes não é bom, aquilo que não deu certo. E a gente precisa entender que o olhar de Deus, será que Jesus, ele olhou só para os discípulos dessa forma, ou ele nos olha hoje também do mesmo jeito? Percebendo aquilo que nós não percebemos, percebendo aquilo que a graça de Deus pode fazer na nossa vida, perceber que o poder do Espírito Santo pode nos transformar, perceber que o poder do Espírito Santo pode fazer de nós pessoas diferentes, e Ele também valoriza aquilo que Ele mesmo já nos deu. E se eu te perguntasse como você se vê, como que é a sua autoimagem, eu posso dizer que na maioria dos casos não é a mesma em que Deus nos olha. Não são os mesmos olhos que Deus nos olha. Você já perguntou isso para Deus em oração? Senhor, como que você me vê? Eu lembro que eu fiz esse exercício em 1998 numa ETED, e eu tive uma experiência muito interessante com Deus. Eu estava orando no meio de um bosque sozinho e fazendo essa oração, e aí eu estava com outros problemas na época, estava chorando, mas eu lembro que enquanto eu orava, veio um beija-flor e parou assim, ó, no meu nariz aqui. Ele ficou aqui, ó, paradinho aqui, sabe? Eu fiquei imóvel para não espantar ele. E aí Deus falou muito comigo naquela época, através daquela situação. Eu nunca mais esqueci aquilo. E aí, mas eu quero te desafiar, de repente, nessa semana, você fazer esse exercício muito prático na sua vida. E perguntar assim: Senhor, como o Senhor me vê? De que maneira o Senhor me enxerga?
E se você estiver sensível, se você estiver atento ou atenta, eu tenho certeza que Deus não vai deixar essa oração sem resposta. Ele vai te falar como que Ele te vê. E é isso que precisa ficar. Eu tenho certeza que Deus vai falar e vai te mostrar o melhor a teu respeito. Muitas vezes somos nós que nos julgamos ou julgamos os outros, apontamos pecados, apontamos erros. Mas esse é um exercício importante. Então Jesus viu os discípulos. Jesus viu não apenas alguns homens pescando, mas ele teve um discernimento, conforme a palavra nos diz, que vai muito além daquilo que os olhos poderiam ver. E a gente precisa também, uma coisa, é olhar para as pessoas com esses mesmos olhos. Às vezes não olhar para aquilo que está diante de nós, não olhar para o defeito, não olhar para uma característica, às vezes, da pessoa que a gente não gosta, mas aquela pessoa tem dons, tem habilidades, tem características que Deus deu a ela. E a gente precisa tentar perceber também com os olhos do Espírito Santo aquilo que as pessoas têm de melhor. Porque a nossa tendência pecaminosa é também olhar para os outros com os olhos do pecado, enxergando o que a pessoa não tem de bom muitas vezes, ou pontos fracos, né? E eu já disse aqui que todos nós temos pontos cegos na vida da gente. A gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, amém? Amém. Deu para entender? Quem topa fazer o desafio de orar e perguntar, Senhor, eu quero saber como que o Senhor me vê. Como que os teus olhos me enxergam. Esteja atento, Deus vai falar com você, eu tenho certeza que Ele vai falar. Seja num sonho, mas se você tiver essa percepção, Deus vai falar com você. Deus vai falar contigo. A segunda coisa que eu queria comentar nesse texto, queridos, é a expressão que está aqui, que é o convite de Jesus. Ele diz lá no verso 17, venham comigo. Venham comigo. Jesus estava selecionando aqueles 12 homens que iam caminhar de perto com ele. E ele está puxando agora esses 12, começando o processo de selecionar os 12 e puxar eles para caminhar mais perto dele. Tem um texto de Marcos 3,14 muito interessante, em que o texto nos diz assim, que Jesus designou 12 para estarem com ele. E depois para os enviar a pregar. Mas o primeiro chamado dos discípulos foi para estarem com Jesus. Grave bem isso, o primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos foi para estarem com ele. Marcos 3,14. E esses homens, quando eles se aproximam de Jesus, gente, eles começam a viajar com Jesus, eles começam a comer junto com Jesus, eles começam a dormir nos mesmos ambientes, eles começam a pegar a estrada e caminhar junto com Jesus, eles começam a, quem sabe, se banhar no mesmo rio que Jesus, eles começam a brigar na frente de Jesus. Eles começam a gente sabe que isso porque os evangelhos mostram, eles brigam, eles discutem na frente de Jesus. Imagina 12 homens completamente diferentes, um vem do grupo dos Zelotes, que era um grupo mais revolucionário, daí vem um Mateus da vida que trabalhava para o Império Romano, e daí, bom, a gente vê isso quando Jesus está sendo preso, e Pedro pega aquela faca, aquela espada, ele simplesmente arranca a orelha de um soldado. E eu tenho certeza que ele não mirou na orelha, não. Provavelmente aquele cara desviou, a espada pegou na orelha e arrancou a orelha, mas ele estava mirando outro lugar. E se deixasse, talvez ele até arrancava a cabeça do camarada. Então são pessoas muito diferentes agora que começam a andar e começam a caminhar com Jesus. E olha, prestem bem atenção, quando Jesus separa esses 12 homens, ele estava separando esses homens para um nível de profundidade maior com ele, para um nível de intimidade, para um nível de amizade maior com Jesus. É para isso que Jesus estava separando esses 12, para andarem com ele, desfrutarem de um nível de amizade e de intimidade maior com ele. E depois disso, esses homens seriam enviados para pregar. Dentro desses 12, nós sabemos que haviam 3 que eram mais chegados. Vocês lembram quem eram? Não. Pedro, Tiago e João eram os mais chegados de Jesus.
Aí depois disso nós temos o grupo dos outros 9. Depois disso, o que nós temos? Um outro grupo que a Bíblia fala que Jesus tinha 70 discípulos. Então nós temos os 3, temos os outros 9 e temos 70 discípulos. Isso a gente vê em João capítulo 6. Certo? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte para cada um de vocês agora. O quão perto você tem andado de Jesus? Você está no círculo dos 3, você está nos 12, você está no círculo dos 70, ou quem sabe de outros ainda. Porque o convite de Jesus para andar perto dele, para andar com ele, ainda é válido hoje. E a pergunta que eu faço é, o quão próximos nós estamos de Jesus com a nossa vida hoje, com a nossa comunhão, com o nosso dia a dia? Em que nível de intimidade nós chegamos com ele? Será que nós estamos contentes com aquilo que nós já alcançamos? Ou será que dá para chegar um pouco mais perto dele no nosso relacionamento? O que é que você acha? Sim ou não? Gente, e chegar mais perto de Jesus vai muito além de cumprir regras, de vir na igreja todo domingo. Tem a ver com algo lá do coração, tem a ver com temor, tem a ver com uma busca diária, tem a ver com um interesse pela palavra, tem a ver com um interesse pela pessoa do Espírito Santo, tem a ver com pequenas coisas do dia a dia, tem a ver com o coração que teme a Deus, tem a ver com andar com pessoas que temem a Deus, tem a ver com aquilo que você joga na tua mente, se é coisa boa, se é coisa ruim, se é coisa mundana, se é coisa que não presta, tem a ver com aquilo que você vê no teu celular, no dia a dia, se edifica, se não edifica, tem a ver com a maneira como você se relaciona com as pessoas, tem a ver com a maneira como você usa o seu tempo. Isso tudo diz respeito, pode ser um indicador do quanto próximo nós estamos de Jesus. Tem a ver com algo do coração, gente. Tem a ver com chegar perto dele. Lá em Zacarias 1, capítulo 1 de Zacarias, o livro de Zacarias fala sobre a volta do povo de Israel do exílio. Ficaram 70 anos na Babilônia. E depois disso eles voltam para a sua terra Israel. E o profeta, de cara, no primeiro capítulo, ele começa dizendo já: eu não quero que vocês voltem para Israel, vocês têm que voltar primeiro para mim. Porque o povo voltou em pecado, o povo voltou indiferente, o povo voltou ainda assim distante de Deus. E Deus fala para o povo em Zacarias 1, não adianta voltar para a terra, tem que voltar é para mim que vocês têm que voltar. É para mim que vocês têm que voltar o coração de vocês. Não adianta voltar para a terra. Não adianta vir na igreja todo domingo se o teu coração não se voltou para Deus. Essas coisas são válidas, mas tem muita gente dentro da igreja que não está com o nome escrito no livro da vida. Que não adianta participar de um grupo religioso se o coração não se voltou e se nós não andamos perto dele. O nosso chamado é para andar com ele. O nosso primeiro chamado é para andar com ele. Não é andar com uma religião, é andar com ele. É andar perto dele. E a pergunta que eu te faço é: o quão perto você está de Jesus hoje? O quão próximo dele você está hoje? Tem uma parábola em Marcos 10, que todos conhecem, a parábola do jovem rico. Logo depois disso aqui, Marcos 10, você não precisa abrir, mas o texto bíblico fala de um homem que se ajoelhou diante de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus. 10:17, ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Primeiro que para herdar a vida eterna a gente não faz nada, é pela graça, não é pelo que a gente faz. Mas ele diz: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que é que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honre o teu pai e a sua mãe. E o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude.
Então, o que acontece? E Jesus olhando para ele com amor. Jesus fala para ele com amor. É importante ressaltar isso. Jesus com amor diz o seguinte: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem que se aproxima de Jesus, ele reconhece Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele pratica os mandamentos de Jesus. Ele é um jovem piedoso, ele é um jovem temente a Deus. Mas o que é que Jesus diz para ele? Ainda está te faltando alguma coisa. Ainda te falta alguma coisa. Vendo o que você tem, o que ele tinha atrapalhava a comunhão dele com Deus. Atrapalhava a comunhão dele com Deus. A gente pode ser o melhor crente do mundo. Pode ser um evangélico. Eu não gosto dessa palavra. Para mim até o diabo é evangélico. Você pode ser um bom evangélico e ainda assim te faltar alguma coisa. E ainda assim Jesus olhar para você e dizer, te falta uma coisa ainda. Ainda está faltando. Você pode ser um bom crente, um homem, uma mulher fiel, um homem ou uma mulher que está tentando se esforçar, e Jesus dizer, ainda está te faltando alguma coisa, não porque o nível de exigência de Jesus seja muito alto, mas porque Jesus foi lá na ferida. Jesus foi lá no cerne da questão. Eu conheço muitos crentes, gente, que aparentemente são tementes a Deus, mas tem coisa que está faltando. Como pastor eu conheço um monte de gente. E a gente olha, está te faltando isso. Está te faltando deixar para trás algumas coisas. Está te faltando largar algumas coisas. Está te faltando algumas renúncias ainda na sua vida. Está te faltando profundidade. Está faltando profundidade no teu relacionamento com Deus. Está faltando entrega. Ainda há áreas que são travadas na sua vida, que não te deixam crescer. Você ainda não desfruta de uma intimidade com Cristo. Você até cumpre mandamentos e faz algumas coisas, mas ainda te falta alguma coisa. E essa coisa faz toda a diferença. E aí, o que o jovem faz? Ele vai embora. Não, Senhor, até aqui eu vou, mas depois disso, daqui para frente não me pede mais nada, porque eu não tenho essa capacidade de entrega. Gente, o que é que está te faltando? O que é que está te faltando? O que é que está te faltando? O que é que te falta para você seguir a Cristo com mais entrega e mais fervor espiritual? O que é que está te faltando? Muitos de nós estão seguindo Jesus de longe. Muitos de nós seguem Jesus, mas estão seguindo Ele de longe. E a gente observa, por exemplo, eu não quero usar Pedro como uma maneira negativa. Pedro foi um dos discípulos com um nível de entrega muito grande. Um dia ele disse para Jesus, Senhor, nós tudo deixamos e te entregamos para te seguir. Mas, de uma maneira até simbólica, quando Jesus é preso, o texto bíblico diz que Pedro passa a seguir Jesus de longe. Diz que Jesus era seguido por Pedro de longe. E algumas pessoas reconheceram Pedro porque ele falava do jeitão de Jesus. Mas o que ele disse? Eu nem conheço esse camarada. Eu não sei quem ele é. Gente, uma coisa que eu quero dizer, não adianta ficar seguindo Jesus de longe. Você tem que chegar mais perto. O convite de Jesus é venha comigo. É ande comigo, chega mais perto. E aí eu pergunto, até quando você vai ficar vivendo essa vida distante, sem permitir que algumas barreiras sejam rompidas na sua vida?
Venha comigo, chega mais perto, esse é o convite de Jesus. E eu te garanto que você vai encontrar uma grande força, um grande poder para viver em paz, para viver com alegria, para viver com um sentido de propósito para a tua vida, para viver com força para superar dificuldades. Quando nós andamos de perto com Jesus, esse mesmo poder dele se manifesta de uma maneira muito poderosa nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor, há benefícios que nós alcançamos em seguir Jesus de perto. E eu já disse, a gente passa de experimentar de paz na vida da gente. Tem coisas que Ele mesmo promete, propósito e força para superar dificuldades. E gente, a igreja está aqui para isso. Para ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Esse é o nosso papel, enquanto irmãos na fé, enquanto comunidade, nós estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas a se achegarem mais perto de Cristo. Amém? Amém. Nós nos achegamos a Deus com práticas mais claras também. Alguém pode me dizer como é que a gente pode, na prática, se achegar e ser um seguidor mais próximo de Cristo? O que a gente pode fazer? Buscar a Deus. O que mais? Nós temos a palavra, gente. Seguir o exemplo, nós temos a palavra. Eu tenho falado aqui sobre a importância de você conhecer esse livro que você tem. Isso aqui é um tremendo de um tesouro. Isso aqui é palavra de Deus. Palavra escrita, mas palavra poderosa de Deus, que tem poder para transformar. Nós temos a comunidade de fé, nós temos a oração, nós temos muitos recursos que o Senhor nos deixou para que a gente se aproxime dEle. Agora a questão é, você precisa tomar um posicionamento, de dizer, eu quero aceitar esse convite e andar mais perto de Jesus e ter outras experiências com Ele. O terceiro ponto e último da minha mensagem é sobre o comportamento desses discípulos. O que eles fizeram? Imediatamente largaram tudo e o seguiram. Imediatamente largaram tudo e o seguiram. Eles deixaram o que para trás? A profissão. Eles abandonaram as redes. Eles deixaram, talvez, o ganha-pão deles. Eles deixaram, o texto diz, deixaram o pai. Deixaram o pai, deixaram a família para poder seguir Jesus Cristo. Eles deixaram a família. E, gente, na vida cristã, nós vamos passar por momentos em que nós vamos precisar tomar posicionamentos e fazer escolhas que são bem radicais. Bem radicais, se nós queremos seguir Jesus. Imediatamente na nossa vida hoje, pode ser, às vezes a gente vai precisar de um tempo para ajustar as coisas, mas o imediatamente pode ser uma disposição no coração de dizer, Senhor, eu vou responder agora a esse convite de andar mais perto do Senhor. Eu não vou deixar para meditar, para o mês que vem, eu quero agora, pelo menos no meu coração, me dispor e fazer os ajustes que precisam ser feitos na minha vida, mas eu quero começar agora, pelo menos com uma disposição no meu coração de andar mais perto dele. De andar mais perto de Jesus. E eles largaram as redes. E a pergunta que eu te faço é: que redes você precisa largar hoje para seguir Jesus? Para andar mais perto dele, quais as redes você precisa se soltar? De quais redes você precisa largar para andar mais perto de Jesus? Tem um texto do Evangelho, e os Evangelhos são muito radicais, em que Jesus fala, se o teu olho direito te faz pecar, arranca o olho. Óbvio que de maneira figurada. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca essa mão. Escolhas radicais para andar com Jesus Cristo. E Jesus diz que aquele que não estiver disposto a renunciar à própria vida não é digno de ser meu discípulo. Escolhas radicais
Posso ouvir um amém? Eu sei que é difícil dizer amém nessas horas. Eu sei que é difícil, mas... Olha só, em Mateus 18, veio um escriba, um profundo conhecedor da lei, da palavra de Deus, e ele diz: mestre, eu vou te seguir para onde quer que você for. Para onde quer que você for, eu vou te seguir. E Jesus disse o quê? As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a viver esse estilo de vida também? E o homem se mandou. Por quê? Porque seguir Jesus exige muitas vezes renúncias, mas é um voto precipitado. Eu vou te seguir para onde quer que você for. É um voto impensado, é um voto precipitado em que a pessoa não calcula o custo. Agora tem um outro sujeito no mesmo parágrafo, Mateus 8, em que Jesus diz, olha o privilégio, Jesus diz para ele: vem e me segue. E o que ele diz? Senhor, primeiro deixa eu sepultar o meu pai. O pai dele não estava lá no velório. Ele queria esperar até que o pai dele viesse a falecer ainda. E aí depois ele seguiria Jesus. Aí depois disso, aí Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não é que ele não podia ir no velório do pai, mas ele queria que o pai envelhecesse primeiro e morresse para depois seguir Jesus. O que é que você está esperando? Ah, não, primeiro eu vou me formar, depois eu vou firmar com Cristo. Primeiro eu vou casar. Aí sim eu vou viver uma vida firme com Jesus. Primeiro eu tenho que me liberar de tal compromisso. Aí sim eu vou viver uma vida firme com Jesus. E aí você vai procrastinando. Você vai procrastinando e esse dia não chega nunca. Não chega nunca. Nós precisamos de fato estar dispostos a deixar algumas coisas para trás para poder andar com Jesus. Alguns desses homens deixaram tudo, deixaram família, deixaram seus negócios, deixaram seus compromissos, porque alcançaram algo maior, porque descobriram, como diz o texto de Mateus, um tesouro muito maior, largaram tudo, venderam tudo e compraram aquele campo. Compraram aquele campo. Olha só, não estou dizendo que é fácil. Algumas rupturas. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil romper com algumas coisas, mas eu quero te dizer que pela graça de Deus a gente consegue. Eu lembro que quando eu estava por ir para Jocum em 98, tudo que podia dar errado, deu errado. Eu me lembro que eu tinha um carrinho na época que eu vendi para pagar a minha TED e eu nunca recebi aquele dinheiro. Eu vendi para viajar. Eu lembro que o meu pai teve um AVC e a minha mãe, para variar, mais uma guerra espiritual, a minha mãe, ela foi acusada de um roubo no hotel que ela trabalhava e ela parou em delegacia. Foi uma humilhação total na época. A minha mãe nunca apareceu com R$1 em casa, mas foi demitida. Foi um problemaço. E tudo aconteceu na época de eu viajar. E eu entrei numa crise e falei: não vou mais. Porque eu era o único trabalhando em casa também. E Deus veio com uma palavra dessas. E quando eu saí de casa, gente, tudo se resolveu. Um outro irmão meu voltou para casa, as coisas se ajeitaram. Rapidinho tudo se ajeitou. Rapidinho tudo que se ajeitou, né? É que nem aquela história do galo, né? Que achava que o dia só ia nascer depois que ele cantasse. E aí um dia ele dormiu até mais tarde e percebeu quando acordou que o dia já tinha amanhecido. E aí ele percebeu também que o dia não dependia dele para nascer. E essa é a história. Às vezes a gente acha que as coisas dependem tanto da gente, não dependem não. Deus age e Ele move e Ele arruma aquilo que Ele tem que arrumar para que a sua vontade seja feita.
O quão perto você está de Jesus hoje? O quão perto você quer chegar dele? O que é que você precisa romper? Quais rupturas você tem que fazer para poder desfrutar de um relacionamento melhor, mais íntimo, mais próximo dele? E você está disposto a isso? Algumas rupturas? Para ser um discípulo mais próximo de Cristo, para fazer parte daquele grupo ali que está lá. A Bíblia fala que João era tão amigo de Jesus, eles eram primos também, mas ele era tão amigo que a Bíblia fala que ele encostava a cabeça do peito de Jesus. A gente pode fazer parte dos outros 9, pode fazer parte dos 70. E olha só, João 6,66 nos diz que depois de um discurso muito duro de Jesus, um monte de gente já não seguia mais ele. Um monte de gente... Gente, tem pessoas que quando você dá uma apertadinha, o camarada já se ofende e vai embora. Tem gente que não aguenta um pouquinho de pressão. Se você der uma pressionada, ele já vai embora, ele não aguenta a pressão. E a Bíblia fala sobre esse tipo de gente na parábola do semeador, quando diz que algumas sementes foram lançadas no meio dos espinheiros. E aí vem os problemas, as situações da vida, as crises que sufocam a semente. E aquela pessoa não aguenta e ela vai embora. Tem gente que não aguenta a pressão e não permanece firme na fé por conta disso. O convite de Jesus ainda é válido. Venha comigo. Venha comigo. E eu quero terminar minha mensagem, às vezes perguntando, será que a gente pensa que esse convite, venha comigo, foi só para os 12 lá atrás? Será que o Senhor não olha para cada um de nós hoje e não quer dar uma apertadinha a mais? E dizer, venha comigo. Sai da zona de conforto. Para de arranjar desculpas, para de dizer que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que primeiro isso, que primeiro aquilo. Primeiro eu tenho que sepultar, primeiro eu tenho que me formar, primeiro eu tenho que casar, primeiro eu tenho que resolver a minha vida profissional, primeiro eu tenho que resolver isso, aí sim, depois eu vou ser um discípulo fiel de Jesus. Para com isso. Imediatamente eles deixaram as redes. Não é para amanhã, não é para o mês que vem. O convite de Jesus é para hoje. E é para mim e é para você. Amém? Amém. O que é que te falta? Se Jesus te dissesse, está faltando alguma coisa, você é uma boa pessoa, você é uma excelente pessoa, você é fiel, você tem um bom caráter, mas ainda te falta alguma coisa. O que é que está faltando? Eu tenho certeza que o Espírito Santo deve estar te mostrando agora o que é que está te faltando, com o que você precisa romper, para você se tornar uma pessoa mais próxima dele. Com o que você precisa romper? E eu quero te dizer, para te animar, que você não está sozinho, que você tem o Espírito Santo, que você tem a graça, que você tem Ele que te capacita. Você não está sozinho nessa busca, você não está sozinho nessa decisão. Você tem o Espírito que te ajuda, que te capacita, que te fortalece, que levanta amigos, que levanta companheiros, que te ajuda nessa tarefa. Você não está sozinho, você tem a igreja, você tem o corpo de Cristo. Ele não está te dando uma tarefa inalcançável. Essa tarefa não é inalcançável, não é difícil demais, não é impossível. Ele não colocaria uma decisão diante de você que você não teria possibilidade de tomá-la. Que você não teria possibilidade de tomá-la. Eu quero que você fique de pé agora. Eu não quero que você venha aqui por emoção. Mas se você quer dar um passo de dizer hoje, Senhor, eu quero romper com algumas coisas e eu quero ser um discípulo mais próximo. Eu quero fazer parte dos 3, dos 9, que andavam mais perto do Senhor. Eu quero que você venha na frente, mas não tem a ver comigo, não tem a ver com igreja, não tem a ver com emuná, tem a ver com Jesus. Se você quiser furar essa bolha, o que é que está te faltando? Você está disposto a romper com isso? De dizer, Senhor, eu não quero mais ser um discípulo que anda de longe. Eu não quero ser alguém que anda de longe, mas eu quero de fato que o Senhor conduza a minha vida. Eu não quero ser como aqueles discípulos lá de João 6, que Jesus deu uma apertada e eles vazaram. Eu não quero ser como aquela semente que caiu no meio dos espinhos.
que vem os problemas, vem as pressões, e o que acontece? Também não tem profundidade, não tem raiz. O convite de Jesus é para chegar mais perto dele, gente. É para ter um nível de fome maior, um nível de sede maior, um nível de proximidade maior. Talvez você está cansado de dizer: Senhor, eu te sigo de longe. Às vezes vivendo uma vida sem discernimento, sem saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Seja lá com o que você tiver que romper, pelo menos em disposição no teu coração, comece hoje. Começa hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita a tua igreja. Visita-nos, Senhor, e vem romper com tudo aquilo que nos escraviza. Vem romper com tudo aquilo que nos impede de chegar mais perto. Ó Senhor, Tu nos vê. Tu tens nos visto, Senhor, Tu tens nos visto e Tu nos vê. Tu és o Deus que vê. Tu nos vê, Senhor, e nos vê lá na frente. Tu conheces o nosso potencial, sabe no que nós podemos nos tornar, homens e mulheres que são como bomba nas tuas mãos, cheios de poder, de autoridade e do Espírito Santo, ó Deus. Tu és o Deus que nos vê. Tu não vê como vê o homem, Tu não nos vê com olhos críticos, Tu não nos vê com olhos de julgamento, Tu não nos vê, Senhor, com olhos de reprovação, mas o Senhor nos vê, o Senhor nos olha com amor, Pai, como diz o texto. O Senhor nos olha com amor e o Senhor nos convida não para trabalhar, mas em primeiro lugar para chegar mais perto de Ti, para andar contigo, Senhor, para fazer parte desse grupo, Senhor, mais seleto que ouve a Tua voz. É possível, Senhor, termos um nível maior de intimidade contigo, e é isso que nós queremos alcançar, ó Deus. Senhor, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para a gente poder chegar mais perto de Ti, Senhor. Deus, o convite é para hoje: venham comigo, e nós queremos ir contigo, nós queremos chegar mais perto. Queremos, Senhor, ter o jeito de Jesus, queremos ter o caráter de Cristo, queremos poder ter os pensamentos de Cristo, as palavras de Cristo saiam da nossa boca, queremos nos tornar, Senhor, semelhante ao Senhor. Deus, é como o apóstolo Paulo quando ora, e ele diz assim: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor, nós queremos poder dizer: Cristo vive em mim. Nos capacita, Senhor, a deixar imediatamente aquilo que precisa ser deixado para trás. Preconceitos, redes, pessoas, Senhor, que muitas vezes situações que nos impedem. Senhor, não permita que a gente deixe para amanhã uma decisão tão importante, que é andar contigo, Senhor. Nos permita chegar mais perto. A pergunta é: o quão próximo nós temos andado de Jesus? O quão próximo nós temos caminhado com Ele? Senhor, nós queremos Te pedir pela graça, e a gente sabe que tem graça em abundância do Senhor para nós. Senhor, não é pela nossa força, não é meramente por uma decisão, mas é pela Tua graça. É pela graça do Senhor. O Senhor nos capacita, o Senhor nos ama. O Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que nos vê, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos anima, que nos leva pela mão, que nos segura nos braços, que está conosco o tempo todo. É o Deus que nos cura, é o Deus que nos restaura, é o Deus que nos lava. Senhor, que nenhuma acusação venha na mente dos meus irmãos, somente os pensamentos de Cristo possam tomar conta, Senhor, da mente e dos pensamentos de cada um, ó Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.